Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer uma forma bem simples de construir slides utilizando o LibreOffice Impress, tá? Muitas pessoas têm um certo preconceito ao utilizar essa ferramenta, já que são acostumados a utilizar a ferramenta paga da Microsoft, tá? Hoje nós vamos ver algumas funcionalidades básicas que vão tirar um pouco, desmistificar essa noção de que com essa ferramenta você consegue fazer menos coisas do que com a ferramenta paga, tá? Vamos iniciar criando um novo slide. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que localizar na nossa tela, no canto esquerdo, as miniaturas de todos os slides que estão criados. No nosso caso, a gente só tem o slide de título. Para poder criar um novo slide é muito simples. Você simplesmente chega com o ponteiro do mouse sobre essa miniatura, clica com o botão direito do mouse e clica em novo slide. Ou você pode, com o slide selecionado, apertar Enter, que um novo slide será criado, ok? Vamos iniciar aqui. No nosso caso, a gente quer criar um slide bem simples para demonstrar apenas a parte de adição de mídias, a parte de adição de texto, formatação de texto, transições de slides e animações. Então é uma coisa bem simples, tá? Nesse primeiro slide aqui, a gente vai querer aquele slidezinho padrão, que vai ter um título e uma lista com tópicos de texto, tá? Nesse carinha. Como é que a gente pode fazer isso? Se vocês olharem no canto direito da tela, nós temos uma série de formatações que podem ser aplicadas ao nosso slide. Vamos aplicar aqui essa formatação de título e conteúdo. Título e conteúdo é a formatação mais utilizada quando você cria slides para universidades, slides para aulas, no caso dos professores e coisas desse tipo, tá? Então vamos criar aqui um título para esse cara. Título e conteúdo. Já temos o nosso título aqui. Vamos colocar alguns itens. Conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo 3, conteúdo 4 e conteúdo 5. Beleza, criamos os nossos conteúdos. Professor, se eu quiser colocar subtópicos em alguns desses tópicos que eu acabei de criar aqui, muito simples. Você vai clicar no tópico que você quiser gerar um subtópico, apertar o Enter e apertar uma tecla no seu teclado chamada Tab. Quando você faz isso, você cria um subtópico, tá? Nesse seu conteúdo aqui. Então vamos lá. Subtópico 1. Se eu quiser criar outro subtópico, subtópico 2. Beleza, criamos. Agora, professor, se eu quiser voltar esse subtópico e colocá-lo como sendo um tópico, como é que eu posso fazer? Vocês viram que a gente apertou o Tab para poder dar um espaçamento à direita nesse subtópico. Se a gente clicar na posição inicial, antes do primeiro caractere, segurar a tecla Shift e apertar Tab, esse cara deixa de ser um subtópico e vira um tópico, tá? Então, para deixar à direita, transformar em um subtópico, você aperta Tab. Para voltar à esquerda, para se tornar um tópico, você segura Shift e aperta Tab, ok? Vamos deixar como subtópico mesmo, para poder ficar aparecendo aqui do nosso jeitinho. Show! Beleza, nosso primeiro slide está pronto. Professor, se eu quiser trabalhar com transições, como é que eu posso fazer? No LibreOffice, as transições são bem simples, tá? De a gente trabalhar. Aqui na nossa tela, nós podemos localizá-las de forma bem simples. No canto direito da tela, nós temos alguns itens que vão mostrar as nossas funcionalidades um pouco mais avançadas que a gente precisa colocar no nosso slide, tá? Se a gente for aqui no segundo item, abaixo dessa ferramenta, que é a ferramenta que mostra as propriedades, e clicar, nós vamos ver as transições de slides, certo?
Muita gente se pergunta, como é que a gente faz transição no LibreOffice? Às vezes a pessoa tem um pouco de preguiça de pesquisar e espera que o formato seja igual o da empresa concorrente. Uma dica que eu dou é que quando você vai utilizar um outro software, diferente do que você está acostumado, e você espera que uma empresa trabalhe igual a outra, você não pode pensar muito assim não. Geralmente os softwares são bem diferentes, eles têm apenas o mesmo objetivo, tá? Vamos colocar aqui uma transição para poder a gente fazer um teste. Se você for passando pelas transições, ele vai mostrando um preview de cada uma delas, tá? Então nós podemos utilizar desse preview para definir qual é a melhor para a nossa apresentação. Por exemplo, descobrir para baixo, girar em horário, 1 raio, girar em 8 raios. Então nós temos apresentações aqui, nós temos transições até bem avançadas. Por exemplo, essa cunha já é uma apresentação que, se eu não me engano, no PowerPoint você tem que baixar para utilizar em algumas versões, tá? Barras aleatórias verticais, barras aleatórias horizontais e coisas desse tipo. Quando você vai baixando, vão aparecendo coisas até mais avançadas que podem ajudar na sua apresentação ficar mais lúdica, certo? Cubo girando para fora, círculos pivotantes. Então você tem uma série de efeitos que podem ser adicionados na sua apresentação que deixa até mais interessante, tá? Vamos colocar esse daqui, cubo girando para dentro. Essa daqui vai ser nossa animação. Logo abaixo você tem modificação da transição, então você pode mudar a velocidade ou adicionar um som na transição caso a sua apresentação necessite desse tipo de recurso. Vamos colocar aqui a velocidade rápida. A gente já tem uma melhor velocidade aqui na nossa apresentação, tá? No caso, a gente pode colocar para avançar o slide tanto ao clicar no mouse, quanto automaticamente após alguns segundos. Então, se você quiser criar um slide que tem um efeito parecido com um vídeo de animação, aqueles vídeos de slideshow que são muito utilizados em Instagram ou coisas desse tipo, você pode criar aqui. Inclusive, eu já vi casos de pessoas que criam seus vídeos, suas propagandas de lojas e coisas do tipo, utilizando o LibreOffice Impress sem problemas, tá? Se eu quiser aplicar essa transição a todos os slides, onde é que está a opção? Está aqui bem grande. Aplicar transição a todos os slides. Está de uma forma até mais explicativa do que na ferramenta da Microsoft. Quando eu clico, eu apliquei essa transição em todos os slides. Então, se eu chegar aqui no primeiro, apertar o F5 para poder abrir a nossa apresentação, você vai ver que a nossa transição está aplicada e vai estar aplicada em todos os slides. Ok? Vamos apertar o ESC para sair. Vamos criar um outro slide, tá? Esse slide, na verdade, já está criado aqui, mas vamos criar esse slide, vamos formatá-lo de uma forma que a gente consiga mostrar outros recursos mais avançadinhos um pouquinho, que vão enriquecer as suas apresentações, tá? Esse slide 3 aqui, a gente precisa ver as propriedades para poder definir qual é o formato de tela dele. Se a gente for reparar, a gente está com as transições selecionadas. Onde é que a gente estava antes de vir para as transições? Nessa ferramentinha, que era a ferramenta de propriedades, que era o que estava selecionado antes. Quando você clica, você vê os formatos de tela que você precisa, tá? Então vamos colocar aqui nessa de 2 colunas, tá? Nessa aqui, eu vou colocar o título 2 colunas. Seguindo o padrão do primeiro slide, colocando o nome dos templates aqui. Nessa primeira coluna você pode colocar tanto texto quanto tabelas, gráficos, imagens, áudio e vídeo. No nosso caso eu vou colocar uma imagem. Então você clica aqui e ele vai mostrar algumas imagenzinhas legais. No caso eu vou colocar o nosso logo da Imagine Webworks nessa parte da esquerda. E na parte da direita, vou colocar texto de exemplo, copiar, colocar 1, 2, 3, 4 e 5. Da mesma forma que a gente trabalhou no slide anterior.
Qual é o recurso que falta a gente mostrar das funções mais básicas do LibreOffice para que você consiga criar os seus slides de uma forma mais efetiva? Nós precisamos adicionar animações, tá? Onde é que a gente consegue fazer isso? As animações elas são adicionadas em cada um dos objetos que estão na nossa tela. Se você reparar, o título ele vai ser um objeto, essa imagem vai ser outro objeto, cada uma dessas linhas é um objeto, o bloco que contém essas linhas é outro objeto. Então nós podemos animar os objetos que estão na nossa tela, tá? Da mesma forma que a gente faz no PowerPoint, só que aqui a gente vai seguir um determinado padrão de localização de ferramentas. Nós temos um local onde nós temos as propriedades, em outra opção nós temos as transições, e provavelmente por ali é onde vão estar as animações. Esse é o padrão do Impress, tá? Aqui no primeiro nós temos as propriedades, no segundo nós temos as transições e no terceiro nós vamos ter as animações. Se a gente for reparar, aqui é uma telinha normal e você vai ter que selecionar os tipos de animações que você quer. Vamos animar primeiro a nossa imagem. Cliquei aqui na imagem e nessa tela de animações nós temos uma opção para adicionar animações que está bem lúdico com esse sinalzinho de mais aqui, adicionar efeito. Quando eu clico, vai mostrar uma caixa com todos os efeitos que eu posso aplicar nesse carinha, a velocidade e se a visualização dessa animação vai ser automática, tá? Temos algumas outras opções um pouco mais avançadas aqui, mas a gente vai trabalhar só com o que está aqui dentro. Então, se você clicar em uma animação, essa animação ela é feita, é dada uma pré-visualização nessa animação para você ver se é aquilo ali mesmo que você quer, tá? Então, animaçãozinha de apagar, animaçãozinha de aparecer, aparecer de relance, barras aleatórias, caixa. Então você tem uma série de animações das mais básicas até as mais avançadas. Por exemplo, animação especial. Temos essas três aqui. Estimulante. Animações um pouco mais fortes, né? Essa frear, que ela trata como se fosse um carrinho e tudo mais. Esse laço já é um efeito um pouco mais avançado, já é algo um pouco melhor que a gente pode utilizar, tá? A animação que a gente vai utilizar vai ser essa intensificar, ok? Qual é a velocidade? Vamos colocar rápida para poder não ter problema, ok. Essa animação aqui que foi criada, ela tem algumas características, tá? Quando você clica com o botão direito sobre ela, você pode ver algumas características dessa animação, que é iniciar ao clicar, que no caso é o que está marcado, iniciar com o anterior, que a gente vai ver esse exemplo já já, iniciar após o anterior, opções de efeito, cronometragem e remover esse efeito, tá? Essas são as opções do efeito. Vamos analisar esse slide específico para ver essa animação rolando. Você passa pelo segundo slide e chega no terceiro. Essa animação está configurada para acontecer ao clicar. Então, quando eu chego nesse slide que clico, a animação aparece e a gente consegue visualizar bem direitinho o que estava acontecendo. Beleza. Vamos adicionar agora animações nesses textos, tá? Selecionamos esse carinha aqui e vamos colocar em adicionar animação. Adicionar efeito. Esses textos eles vão ter o efeito expandir, ok? Animação rápida, ok. Se você reparar, foi criada uma animação para cada texto, tá? Vamos tirar a seleção e perguntar aqui para cada um desses textos qual é o seu efeito. Nesse primeiro é ao clicar. Se você visualizar tudo que tem ao clicar, vai ter esse símbolozinho aqui do lado, ó. Esse segundo, ele é iniciar com o anterior. Então, se a gente for testar esse slide, a gente vai ver o seguinte. Quando a gente dá o primeiro clique, a imagem aparece. Quando a gente dá o segundo clique, todos os textos vão aparecer. Por quê? O efeito de clique está aplicado apenas no primeiro. Não está aplicado no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Vamos brincar aqui um pouquinho. Esse texto de exemplo 2 a gente deixa para iniciar com o anterior. Mas já o texto de exemplo 3 a gente inicia ao clicar. Ok?
4 e 5, eles estão iniciando com o anterior. Então, o que é que deve acontecer? Quando a gente clicar, vai aparecer a imagem. Depois, no segundo clique, vai aparecer o exemplo 1 e o exemplo 2. E no terceiro clique é para aparecer o exemplo 3, o exemplo 4 e o exemplo 5. Vamos testar. Shift F5 para abrir a apresentação nesse slide específico. Aperta para frente, apareceu a imagem. Clica a primeira vez, texto 1 e texto 2. Clica a segunda vez, texto 3, texto 4 e texto 5. Beleza. Ainda falta uma opção de animação para a gente explorar. Esse texto 5, a gente quer que ele apareça da seguinte maneira. No primeiro clique, você faz com que apareça a imagem. No segundo clique, você faz com que apareça o texto 1 e o texto 2. E no terceiro clique, você faz com que apareça o texto 3 e o texto 4. O texto 5 deve aparecer depois que todos já estiverem na tela. E eu não precisarei clicar para que ele apareça. Então, se eu quero esse tipo de efeito, eu clico nele e procuro nas minhas 3 opções qual é a opção mais adequada para essa nossa problemática. No caso, iniciar após o anterior. Clico bem aqui. A simbologia já muda, não é isso? Iniciar com o anterior não tem simbologia, porque o evento que está nesse cara já serve para o de baixo. Nesse caso aqui, ele vai esperar o anterior aparecer para poder se mostrar na tela. Vamos testar aqui. Shift F5. Primeiro clique é para aparecer a imagem. Segundo clique, texto 1 e texto 2. Terceiro clique, texto 3 e texto 4. E logo após os texto 3 e texto 4 serem mostrados, o texto 5 se revela. Então, nós conseguimos fazer animações até um pouco avançadas com esse carinha aqui. Nós conseguimos criar apresentações ricas, apresentações com efeitos, com movimento, e que não são apenas aquelas apresentações com texto, 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 texto. A gente consegue colocar uma certa dinamicidade na apresentação. Esse foi um vídeo de apresentação básica dessa ferramenta. Então nós temos várias outras características que podem ser exploradas e podem tornar a sua apresentação que você deve fazer muito mais rica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deem um like, inscreva-se no canal que eu vou estar colocando mais apresentações, mais videoaulas com relação a essas ferramentas úteis para o nosso dia a dia, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.